querida aluna, aqui é o professor Fábio na área, de volta para a gente continuar aqui resolvendo as questões de física da prova de conhecimentos gerais do vestibular da Universidade do Amazonas, ano 2021, acesso 2022. Agora a gente vai resolver a questão 66, tá? Que diz o seguinte: alguns relógios à prova d'água possuem uma impressão em seu mostrador informando a pressão ou a profundidade máxima que esses instrumentos suportam sob a água. Geralmente, essa informação se refere à pressão manométrica, ou seja, a pressão que somente o relógio exerce sobre o relógio, somente que o líquido, né, melhor dizendo, exerce sobre o relógio. Na figura observa-se a informação de que o relógio suporta até 3 atm de pressão. Sabendo que um atm é 10 a quinta pascal e a densidade da água é de 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, a profundidade máxima que se pode mergulhar, né, com esse relógio em região onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode ele ser danificado é de quanto? Se ele indica lá 3 atm, até qual profundidade máxima ele pode ir? Olha, o assunto chamado experiência de Torricelli, que é dentro da hidrostática, eu falei isso aqui, nós até fizemos as contas necessárias, que uma pressão de 1 atm, isso levando em consideração, obviamente, o princípio de Stevin, eu tenho ali, ó, que a altura da coluna de água, se o Torricelli fosse usar água e não mercúrio, ele ia precisar de uma coluna maior de 10 metros. Porque eu ia ter lá uma altura, se fosse água, né? Porque na experiência de Torricelli, o próprio Torricelli ele usa mercúrio. A densidade do mercúrio é em torno de 13,6 gramas por centímetro cúbico. É cerca de 13 vezes maior do que a densidade da água, quase 14. Se ele usasse água e não mercúrio, ele não ia usar um tubo de mais ou menos de 1 metro, que foi o que ele usou, 1,20 m mais ou menos. Ele ia ter que usar um tubo maior do que 10,3, porque com a mesma pressão, se fosse água, a coluna de água ia ficar 10,3. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Que a pressão atmosférica aqui, ó, pressão atmosférica, ela é aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta pascal ou newton por metro quadrado. Isso daqui também é equivalente, tudo ao nível do mar, né? A 1 atm, né? A 1 atm. Então, qual era a conclusão que a gente tirava lá? Que para cada variação de 1,01 vezes 10 a quinta pascal, eu teria uma variação de 10 metros na profundidade. Isso se eu levar em consideração o princípio de Stevin, teorema fundamental da hidrostática, que diz que a pressão ela é diretamente proporcional à profundidade, ou seja, quanto mais profundo eu for, mais pressão eu tenho. Então, para cada 10 metros, isso eu levar em consideração a água, né? A cada 10 metros, aproximadamente, a cada 10 metros que eu aprofundar, né, que eu for, né, mais a fundo, eu tenho um atm a mais. Então, com isso, se o cara tivesse entendido a experiência de Torricelli e o que necessariamente esse 10,3 metros encerra, o cara conseguia fazer isso aqui sem nem fazer conta. Até porque, se a gente for levar uma outra situação, olha só, vamos supor que eu tenho aqui o nível do mar, né? Aí eu tenho um camarada aqui que ele está a 20 metros da profundidade, 20 metros da superfície, 20 metros. Se eu usar essa ideia aí, ó, a cabeça dele aqui, ele vai ficar submetido a uma pressão de 2 atms. E isso se eu for levar em consideração somente a água, tá? Porque se eu for levar em consideração a pressão total, eu ainda tenho aqui em cima na superfície da água mais 1 atm. Ou seja, a pressão total que esse cara ia ter na cabeça não ia ser 2, e sim 3. É por isso que a questão ela é bem direta no que diz respeito à pressão manométrica, que é somente ao que a água exerce no cara aqui, exerce no relógio. Então, se eu usar essa mesma ideia aqui, para cada 1 atm eu tenho 10 metros, então a resposta é 30 metros. Nem precisava fazer conta para isso. Não, Fábio? Não. Se o cara tivesse entendido isso daqui, tivesse
estudado comigo e entendido a parte de experiência de Torricelli, o cara ia entender, ia ser um tapa, papou. Acabou a questão. Já, Fábio? Já acabou. Fábio, olha só, mas eu gosto de fazer conta. Tá bom, se você gosta de fazer conta, era meu sonho, Fábio, fazer conta. Eu gosto de perder tempo na hora da prova fazendo conta, tá bom. Se tem necessidade de fazer conta, faça. Mas se não tem, vai fazer por quê? Vamos lá então, né? Aqui a questão diz, né, que um ATM, né, ele equivale a 10 à quinta Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Ele coloca aqui, 1 Pascal, Newton metro quadrado, tá? Eu tenho aqui, ó, que a pressão é igual à densidade, a aceleração gravitacional e a profundidade. Isso daqui, ó. Isso aqui, ó, é o básico do princípio de Stevin. Isso aqui seria a pressão hidrostática, isso daqui. Não seria a pressão total. Porque se eu levar em consideração a pressão total, e muitas vezes a pressão total é chamada de pressão efetiva, eu ia ter que somar com a pressão atmosférica. Só que a questão não fala isso. Então, olha só, eu tenho aqui a pressão. Quem seria a pressão? A pressão seria de 3 atm, que é o que está aí, né? 3 atm corresponde a isso, né? 1 atm corresponde a isso, então fica 3 vezes 10 à quinta, já passando para Pascal, né? Se 1 atm corresponde a 10 à quinta, então 3 atm corresponde a 3 vezes 10 à quinta, que vai ser igual a densidade da água, que é 10 ao cubo, vezes 10 vezes H. Aí isso aqui dá 10 à quarta, né? Eu tenho que o H vai ser igual a 3 vezes 10 à quinta dividido para 10 elevado à quarta, que isso vai me dar, ó, 30 metros. Se você gosta de fazer conta, a seu gosto, mas nem precisava fazer conta nisso aqui. Então a resposta seria 30 metros. 30 metros, isso está em qual alternativa? Está na letra C, né? Então aqui, ó, seria na letra C. Isso de acordo com o gabarito, né? Letra C é a resposta dessa questão. Rapidinho daria para fazer, como eu disse, né? Então a resposta letra C, 30 metros no máximo que esse relógio é aconselhável ele ir, tá? Ele ser aprofundado nas águas, tá bom? Então, meus queridos, é isso aí, a questão 66. Se gostou da iniciativa, já aproveita para curtir o vídeo, aciona o sino das notificações se você já for inscrito no canal. Se não for inscrito, te inscreve aí para dar uma ajuda aí no canal e a gente continuar aqui comentando a ideia física na cabeça dos nossos vestibulandos amazonenses, sempre amazonenses, tá bom? Forte abraço, até a próxima questão, tchau!